Hoje nós vamos dar a continuidade, a parte 2, do nosso estudo sobre ouvir e praticar a palavra. Como nós falamos na aula anterior, esse versículo 22, o verso 22 do capítulo 1, ele é um verso central do livro de Tiago, porque ele tem tudo a ver com a tônica que o discípulo ele quer dar para o livro. Esse livro, a gente tem que ver ele muito com esse olhar de vida prática. Ele é um manual de vida cristã. Como nós vimos anteriormente na aula do pastor Gival, que o povo de Deus sempre teve manuais para ter uma vida que caminha junto ao nosso e prossegue para o alvo nos passos do nosso Senhor Jesus. Aqui, apenas para que nós possamos recordar um pouquinho do que nós vimos na outra aula, nós vimos que, de uma maneira bem resumida, que o discípulo de Jesus, ele deve ser pronto para ouvir e tardio para se irar. Isso envolve diversas questões complexas que nós estudamos, que nós refletimos juntos, E nesse sentido, nós vimos também que devemos ter cuidado com palavras que elas não têm mais volta, eu chamei de palavras irrecuperáveis, Um momento, de repente, de nervoso, de ira, e aquela ira que transborda para o pecado, como nós vimos. Às vezes você lança uma palavra que magoa, que faz um mal enorme para o seu próximo, e aquilo não tem mais volta. É o que nós chamamos de palavras irrecuperáveis. Nós devemos tomar todo cuidado com o que a gente fala. Também nós vimos que quando essa ira ela transborda para o pecado, ela não produz a justiça de Deus. Então, o irmão Celso fez uma pergunta sobre a gente, às vezes, ficar irado na mente e não falar nada, mas nós também vimos que tem um ponto que a nossa mente, se nós deixamos essa ira crescer, ela transborda para o pecado e nós podemos, como o nosso Senhor Jesus ensinou, nós podemos matar o nosso irmão no nosso coração. Quer dizer, então, de toda forma, quem pode nos ajudar a controlar essa ira desmedida? Quem pode nos ajudar para que a nossa ira não se torne pecado? O Espírito Santo de Deus. Ele, sim, nos capacita. Ele nos dá condição de não transbordar para o pecado, só pelo Espírito Santo de Deus. Nós também vimos que nós devemos nos livrar da impureza moral e do excesso de maldade, porque nessa caminhada que é a vida cristã, nós devemos ter uma vida que busca pureza e santidade. E é isso que nós estamos aqui conversando, e a nossa vida vai caminhando cada vez mais para que nós possamos atingir esse alvo. A nossa caminhada cristã é isso, uma vida de santidade e pureza. E, por fim, nós finalizamos vendo que a palavra de Deus ela é poderosa e primeiramente, ela tem poder para salvar. Quando nós confessamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Ele é fiel e justo para nos dar salvação. E quem garante isso é a palavra do próprio Deus. Então, essa palavra, ela traz salvação. Nós vimos também que a palavra de Deus, quando nós observamos, quando nós vivemos a palavra de Deus, isso traz felicidade para as nossas vidas. E, por fim, o que não poderia ser diferente, essa palavra tão maravilhosa, que faz tanta diferença nas nossas vidas, nós vimos que nós, como cristãos, temos a missão de levar essa palavra. Então, lembrando também, fazendo aqui, caminhando junto com a pregação que nós vimos hoje, faz parte da nossa vida cristã compartilhar. Faz a palavra de Deus, frutificar com outras pessoas, mas também ter uma vida que agrada a Deus e fazer obras para a vontade de Deus. Isso tudo está entrelaçado. Então, essa palavra maravilhosa que nos deu salvação,
ela também nos traz felicidade e nós vamos compartilhar essa palavra maravilhosa com outras pessoas. Vamos ler aqui o texto de hoje, que está... Eu vou ler o texto inteiro e a gente vai estudar os versículos especificamente, tá? Continuando da aula anterior. Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui o que a gente vai estudar hoje. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Bom, vamos lá. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Como eu falei, é um verso central, que ele envolve a nossa vida de discípulos de Jesus, não apenas de ouvintes, mas de praticantes. Obedecer a palavra implica em ação, em fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, em colocar aquilo que nós aprendemos em prática na nossa vida. Pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 11, e vamos ler os versículos 27 e 28. Enquanto Jesus dizia essas coisas, o Senhor Jesus estava trazendo grandes ensinamentos. Uma mulher no meio da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E aí, então, 28, ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus está vinculando diretamente para você usufruir, para você participar, para nós experimentarmos a alegria, essa alegria que vem de Deus, meus irmãos. Nós precisamos obedecer a palavra, viver a palavra. Quando você vive a palavra com inteireza, ou seja, você tem uma vida realmente cristã, você tem uma vida de discípulo de Jesus na igreja, na frente dos seus irmãos, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos pessoais, quando você está dirigindo. Ah, mas é difícil. Sim. Como eu falei, sempre que entra na nossa limitação humana, é aí que o Espírito Santo, ele é o lugar para ele nos ajudar, é o lugar que ele vai trabalhar plenamente para que nós possamos atingir o alvo. Porque sem o Espírito, nós não conseguimos, gente. A vida cristã sem o Espírito Santo é impossível. Mas por meio do Espírito Santo, nós temos vidas transformadas que conseguem caminhar e fazer a vontade do nosso Senhor. Romanos 2, capítulo 2, versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Olha que interessante, gente. A obediência, ela é a resposta que o discípulo de Jesus dá. É a nossa resposta para o que a gente está ouvindo. De uma forma bem simples, depois que a gente sai aqui da EBD, depois que a gente ouviu a pregação hoje de manhã, é aquela pergunta: tá, e agora? O que eu faço com esse conhecimento na minha vida? É a nossa resposta. Por quê? Não, o simples ser ouvintes, ele é totalmente insuficiente, ele não muda nada. Mas a palavra de Deus tem o propósito de transformar a nossa vida, de fazer de nós pessoas melhores, de fazer de nós pessoas que são imitadores do próprio Deus vivo, do próprio Senhor Jesus.
que caminham buscando os passos perfeitos de Jesus. Isso é pôr em prática. Isso é a nossa resposta, é a resposta que o discípulo de Jesus dá para o que ele ouve. Então, gente, aqui é importante a gente sempre lembrar, a obediência para a palavra de Deus tem a ver com nós caminharmos e colocarmos a palavra de Deus em prática. Se eu e você ouvimos aqui e não obedecermos, o que significa que nós não vamos colocar em prática o que a gente ouviu. Então, nós não estamos agindo como um discípulo de Jesus. Tiago, agora, voltando para Tiago, capítulo 1, vamos ler do 23 ao 25. Ele está ilustrando a pessoa que ouve e não põe em prática. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nós estudamos esse versículo 25 um pouco na aula passada, né? Quer dizer, a vida cristã, ela é muito mais do que nós termos rotinas cristãs. Envolve ter rotinas, envolve nós nos reunirmos como igreja. Claro que recentemente, em virtude dessa pandemia mundial, nós estamos muito prejudicados nessa questão de nos reunirmos, né? E aqui o Zoom é o que a gente mais consegue chegar de estarmos reunidos, né? O mais próximo que conseguimos. Ainda bem que tem a tecnologia e já ajuda um pouco, né? Ameniza. Mas não é o que nós queremos. Claro, vamos continuar clamando a Deus para que tão logo possamos estar juntos, reunidos, nos abraçando. Vai ser muito gostoso e vamos desfrutar muito da nossa presença uns dos outros. Mas essa questão de nós nos reunirmos como igreja, gente, é parte da vida cristã. Nós estudarmos a palavra constantemente é uma rotina boa, que é parte da vida cristã. Mas tudo isso envolve, lembrando, aprender e obedecer. Obedecer é pôr em prática. Então, nisso, assim nós vamos viver a vida cristã. Nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. E a nossa luz vai brilhar. Bom, vamos lá. Mateus 11, 28 a 30. Aqui eu só vou ler um versículo que reforça o que nós temos dito, que Deus nos capacita a cumprir essa vida, a viver essa vida cristã, a obedecer. Porque sem Ele, sem o Espírito Santo, é impossível. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida cristã, ela é maravilhosa. Às vezes a gente corre um risco de falar, nossa, é muito difícil, né, guardar uma vida de pureza, uma vida de que você não fica maliciando as coisas, falando palavrão ali quando tem um jogo, ou quando tá nervoso, ou quando toma uma fechada no trânsito. Uma vida de honrar a família, cuidar dos filhos. Essa vida de santidade, né? Mas com Deus, isso é motivo de grande alegria. E quando a gente consegue entender e viver, experimentar, nós somos verdadeiramente felizes. Porque o fardo do Senhor Jesus é suave e leve. Com Ele é possível. E com Ele nós temos uma vida de grande alegria. E podemos desfrutar dessas bênçãos. Então, aqui, o próximo item é: o importante não é simplesmente ouvir, mas a resposta que o discípulo de Jesus dá. A nossa resposta que é dada à palavra de Deus. Quando nós praticamos, nós crescemos. Aqui, de uma forma bem resumida, eu peço que os irmãos abram
suas Bíblias, nós não vamos ler por conta do tempo, né? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós vimos nas aulas anteriores e que o povo de... Eu vou reiterar, porque é muito importante e é parte da nossa vida cristã. Nós temos muitos manuais de vida cristã. Não diferente é o Sermão do Monte, onde o nosso Salvador estava nos ensinando a viver uma vida que agrada a Ele. Então, nesse contexto, nós vamos aqui ler bem tópicos apenas, e a nossa ênfase vai ser no desfecho. Por conta do tempo, né? Nós vamos apenas os tópicos. Claro que em algum momento nós vamos estudar profundamente o Sermão do Monte, que tem uma riqueza infinita de conhecimento e sabedoria do nosso maravilhoso Deus, né? Aqui ele começa falando sobre, se você está usando a NVI, ele vai falar sobre bem-aventuranças. E vai começar a falar, bem-aventurados são aqueles. Em outra tradução, que significa a mesma coisa, tá bom? Felizes são. Quer dizer, que também nós vimos hoje na pregação, a verdadeira felicidade nós encontramos quando nós obedecemos e o Espírito de Deus trabalha nos nossos corações. E o Senhor Jesus vai ilustrando diversas, se a sua tradução está como bem-aventurados, leia-se também feliz. Ou algumas traduções já também está escrito feliz. Felizes são os humildes, felizes são os que têm fome e sede de justiça, etc. E Jesus continua ensinando que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele cumpre a lei, ele fala aquele texto que eu comentei agora há pouco sobre no nosso coração nós podemos matar uma pessoa pelo fato de odiar ela. Ele nos ensina sobre a importância do casamento, sobre como nós devemos cuidar sobre a nossa língua e não fazer juramentos vazios, sobre amar até mesmo nossos inimigos, sobre ajudar os necessitados. Ele também nos ensina a orar, fala sobre jejum, fala sobre preocupações da vida. E chegando aqui, o desfecho, ele traz uma gama de ensinamentos, e o povo estava maravilhado com aquele ensino, com aquele conhecimento e sabedoria que vem do céu. E ele termina mostrando para a gente um ponto bastante relevante para a nossa aula, que é o que nós vamos poder trabalhar, que é Mateus 7, 24 até 27. O Senhor Jesus finalizando esse grande ensinamento. Todos esses tópicos que nós vimos estavam dentro desse discurso que o próprio Deus estava trazendo para nós. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, não obedece. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha que nós vemos que Tiago está replicando e está dando ênfase, mostrando e concordando, claro, plenamente com o ensino do Senhor Jesus. A vida, a obediência, uma vida prática em relação àquilo que a gente aprende, é construir a casa sobre a rocha. Meu irmão, quando nós temos uma vida firme no Senhor, quando nós cuidamos da nossa família como a Bíblia ensina, educamos os nossos filhos como a Bíblia diz, temos uma vida coerente com o que nós aprendemos, nós estamos firmados na rocha. Olha que interessante. Ele não está falando aqui, eu vou colocar um campo protetor. Você nunca vai ter dificuldade, não. Até no exemplo, vai ter uma chuva, vai bater, mas como você firmou na rocha, você permanece. Você continua firme no Senhor Jesus. É sabido que prática do evangelho implica confronto e sofrimento.
como devo interpretar o ser feliz no contexto de Tiago e do Sermão do Monte. Olha que legal. O ser feliz, na Bíblia, ele tem diversos desdobramentos. Ser feliz no contexto de Tiago e o do Sermão do Monte. Eu vou dar dois pontos, tá bom, irmãos? Então, ora tá mais inclinado para um e ora tá mais inclinado para outro. Ser feliz, isso em todo o Novo Testamento, muitas vezes é utilizado como você poder desfrutar das bênçãos espirituais do reino de Deus que foi instaurado por Cristo. Nossa, vamos ser mais práticos. Quando Cristo veio, ele trouxe o reino de Deus. Ele inaugurou o início do reino de Deus. Quando nós nos convertemos, nós participamos, nós somos já hoje cidadãos do reino de Deus. Então, esse bem-aventurados, quando nós cumprimos a vontade e obedecemos à vontade de Deus, uma primeira vertente faz com que nós possamos experimentar realmente das bênçãos espirituais desse reino. Claro que hoje, como ainda vivemos no mundo caído, ainda é parcial. E será pleno quando Cristo retornar. Mas hoje nós podemos desfrutar frutos do Espírito Santo. Você consegue desfrutar daquela paz que excede todo entendimento. Pelo Espírito Santo cumprindo, nós conseguimos ser mansos e humildes de coração. Conseguimos vencer a luta contra o pecado, dominar o pecado pelo Espírito Santo. Então, esse uma vertente do feliz, que é desfrutar das bênçãos espirituais hoje. E isso nós só conseguimos por meio do Espírito Santo de Deus. A segunda vertente, que é também importante, é felicidade como sinônimo de contentamento. Isso é bem pertinente porque ser cristão não é só passar por coisas boas, ser cristão não é e nunca foi, vai dar tudo certo, não ter dificuldade. Eu acho que um versículo para nós sempre pensarmos quando Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está falando aí claramente que a vida cristã vai trazer desafios, vai trazer adversidades e lutas, mas a felicidade em Deus é a gente saber essa vida e dessas lutas aqui vão passar, gente. A nossa glória vindoura, a alegria de viver e morar eternamente com Deus compensa tudo, porque vai ser um mundo perfeito, sem dor, sem tristeza, sem choro, em que nós viveremos eternamente com Deus. Essa é a nossa alegria nos sofrimentos, porque a nossa esperança fica depositada nessa glória vindoura. Tá? Flávio. Pois não. Eu queria fazer um comentário com relação a isso, né? Com essa questão de ser feliz. Porque o que é mais triste para o ser humano? É a morte, né? Uhum. Então, se a gente como cristão sabe que o que é mais triste para a humanidade, para a gente é um começo, então é o motivo do nosso contentamento, né? Por isso, o ser feliz, né? A gente sabe que o que é mais triste para quem não tem Deus, para a gente é motivo de alegria, né? Então, contentamento em tudo, né? Porque isso tudo aqui vai passar. Perfeito. É muito legal, é isso mesmo, Sueli. Aqui eu tenho duas considerações. Obrigado. E duas considerações. A primeira é exatamente essa. Os próprios apóstolos e discípulos ensinavam isso. A nossa alegria, agora no sentido de sentimento, está em Deus. Porque Ele vai cumprir as promessas e nós vamos ter uma vida perfeita e feliz, sem dor. Quando Cristo voltar, Ele vai enxugar toda a lágrima do nosso olhar. Não haverá mais dor, gente. Não haverá mais sofrimento. Aqui um segundo ponto que eu queria só mencionar é o fato de nós sermos cidadãos do céu hoje, no sentido de que quando essa vida aqui passageira, né, ela terminar, a vida da carne, vamos dizer assim, vai iniciar nossa vida eterna com Deus, vamos dizer assim, que na prática nós já estamos vivendo dentro do reino
espiritual do Senhor. Mas, nesse sentido, isso não quer dizer que nós devemos ter uma vida aqui de triste. Ai, essa vida aqui é horrível, eu vou viver em depressão, porque eu só vou ser feliz quando Cristo voltar. Não, não, meus irmãos. Muito pelo contrário. Aqui, enquanto nós estamos aqui, estamos em missão. Estamos aqui para mostrar, primeiro, viver, experimentar das bênçãos espirituais, e outras pessoas vendo a nossa alegria. Pensa a mensagem que você vai passar para uma pessoa. Tem cristãos que têm essa ênfase errada de que, eu só vou ficar feliz então quando Jesus voltar. Não. Que interesse que vai ter alguém de conhecer Jesus pela sua vida? Já parou para pensar isso? Agora, nossa, ele tá lá, ele aprendeu, olha que legal. Parece que ele tá contente, ele tá passando por uma luta, mas não é uma alegria tola, não, é que ele tá em paz, ele tá passando por uma dificuldade, mas ele consegue ver esperança, ele consegue ter uma vida serena e feliz, sem desespero. Meu, por que ele é assim? Aí de repente, essa pessoa vai conversar com você no momento de dor, e você vai poder testemunhar da maravilhosa esperança que te faz ter paz no momento de dificuldade, que te faz não ser pessimista em relação a tudo, porque você sabe que esse tempo difícil vai passar. E quando Cristo voltar, tudo vai ser maravilhoso. O nosso testemunho, o que nós fazemos, gente, é a mensagem que nós passamos para as pessoas. E essas pessoas às quais nós queremos mostrar o reino de Deus. Então, é muito importante nós sempre pensarmos que a maneira com a qual nós vivemos é um espelho para outras pessoas, e principalmente para as pessoas que não conhecem Jesus. E pode ser um espelho bom de se ver, e que o ímpio tenha interesse. Fala, nossa, como ele passou assim por um momento difícil com uma esperança. Ou pode ser um espelho que as pessoas falam, nossa, quero distância. Vamos lá. A religião que agrada a Deus, né? Vamos lá. Tiago 1, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considerar religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Aqui, gente, a ideia do religioso, ele está falando sobre atos externos de adoração. Aquela pessoa que o que é bom, tá bom? O ponto que o discípulo de Jesus está falando aqui é que uma vida religiosa tem que estar caminhando junto com frutos de uma vida religiosa. Se nós aqui estamos reunidos, estamos investindo o nosso tempo domingo de manhã, superando essas questões técnicas, mas aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando, trocando ideias, o que é muito edificante. Aí termina a reunião, aparece aí um político, esse político é isso e aquilo, escreve lá no grupo de WhatsApp um monte de coisa feia, ou às vezes, né, transborda para o pecado, não refreia a língua. E hoje, como nós estamos falando, a língua no sentido amplo, no que você fala, no que você escreve, no que você faz, né? A irmã Sueli falou na aula passada também, que é muito relevante. Hoje é extremamente importante o que você escreve nas redes sociais, porque é você também. Você continua sendo a mesma pessoa. O Flávio, que está conversando, batendo esse papo com vocês hoje, é o Flávio que está numa rede social também. O que eu escrevo lá tem que estar de acordo com a pessoa que eu sou. Com o que eu converso com vocês pessoalmente. Eu não posso ter... Às vezes a gente agir com duas personalidades. E é isso que o discípulo de Jesus está falando aqui. Se você tem uma vida religiosa, que é bom, aqui ele está usando o termo religioso como sinônimo de que tem atos de adoração. Vai ao culto, lê a palavra de Deus, ora, faz um jejum às vezes. Tem uma vida religiosa. Isso é bom, mas tem que estar alinhado com o que você fala. Tem que ter a ver.
Porque senão você tem uma religião vazia. Olha o que ele falou. Você está se enganando. A sua religião não tem valor. Vou dar um exemplo bem prático. Você vem, vamos, a gente se reúne, fala de Deus, é maravilhoso, é gostoso, a gente compartilha e ora um pelo outro, tal. Termina aqui a reunião, vai pro almoço. Aí o pau come, briga com a mulher porque o almoço está atrasado, porque demorou para começar a EBD hoje, o almoço tá, mas eu quero comer agora, mulher, ou vice-versa, sei lá. Poxa, parece que a vida tá, a nossa vida e as nossas palavras acaba ficando dissociada do que a gente está estudando, dos nossos atos de adoração. E aqui linkando, o obedecer envolve a Deus, envolve a prática, envolve uma vida, envolve o como nós agimos. Vamos lá, boca e coração. Podem abrir, por favor, as suas Bíblias em Mateus 12. Vamos ler do 33 até o 37. Considerem, Mateus 12, versículo 33. Uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo fruto. Raça de víboras. Aqui, irmãos, ele está exortando fariseus, um grupo de religiosos que tinha uma vida, olha que legal, uma vida dissociada, uma vida religiosa com atos externos de adoração bonitos. Todo mundo achava eles super religiosos. Porém, a boca deles era um túmulo. Eles estavam lançando acusações falsas contra o próprio Deus vivo. Eles tinham uma vida, a boca deles não andava de acordo com os atos de adoração deles, entenderam? Aí, continuando no versículo 34. Pois a boca... raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Eu acho que não preciso nem falar mais nada acerca da importância do que nós falamos, da importância da nossa vida e a ênfase que o próprio Deus dá e a importância do que a gente fala. De nossos atos de adoração, da nossa vida religiosa, que é importante e faz parte. E é bom ter uma vida religiosa, no sentido de ter um hábito de leitura bíblica, ter o hábito de se reunir como igreja. Isso é parte da nossa vida, de estudar a palavra de Deus, como estamos fazendo aqui hoje. Isso é atos externos de adoração, vida religiosa. Agora, uma vida religiosa que está alinhada com uma vida prática, com um discurso, com palavras. Que tipo de palavras tem saído das nossas bocas? Palavras boas, de um tesouro no coração, ou palavras más, fruto de um coração mau? Isso é muito precioso para nós termos bem firme no nosso coração, que Deus abomina nós termos uma vida falsa, uma vida dupla, uma vida que você no momento cultua Deus, tem aquela aparência de sermos cristãos, mas a nossa vida prática é totalmente contrária àquilo que nós pregamos, ouvimos ou ensinamos. Porque nós somos uma pessoa só. Aquela mesma boca que fala Jesus é o Senhor, glória a Deus, é a mesma boca que olha para um irmão no momento de difícil, que consegue dar uma palavra boa, ou que de repente é ofendido e se segura, refreia a língua para não devolver, sabe? Essa mesma boca é a boca que está saindo, que tem um bom tesouro no coração. Abram suas Bíblias, por favor, em Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Esse é um texto que a minha sogra gosta muito e é um texto importante para nossas vidas, para educar nossos filhos, para nós pensarmos nele e meditarmos nele. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que interessante, é muito rico esse texto, não vamos poder abordar tudo por causa do tempo, mas olha que rico, quanta coisa incrível. Aqui ele fala da importância de a nossa boca ser um instrumento de bênção. Porque assim a gente torna a nossa religião, a nossos atos de adoração, instrumento de bênção. Nós mostramos que nós aprendemos, e o que nós aprendemos nós estamos usando de uma maneira prática para abençoar. Ou seja, valeu a pena. Valeu, é isso. As pessoas estão me vendo, estão te vendo, meu irmão, e vendo Cristo. Olha que sério isso. As pessoas estão nos vendo como pequenos cristos, como cristãos. Imitadores de Cristo. E vendo ali que, poxa, que diferente, que especial é caminhar com esse Jesus. Maravilhoso. Aí aqui ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Gente, isso daqui é muito sério. Quando cada um aqui um dia confessou Cristo como Senhor, o Espírito Santo de Deus é parte de você. E ele é um ser vivo. Quer dizer que quando a gente está em pecado, ele está triste. Ele sente a tua vida de pecado. Então, o que a gente faz aqui tem reflexo direto no mundo espiritual. E ele fala para nós nos livrarmos do pecado, né? Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda maldade. Então, o que em resumo, esse texto nos mostra que ser cristão é ter um estilo de vida. Ele envolve todos os lados do nosso ser. O lado espiritual, o lado pessoal, o ouvir e praticar. Versículo 27, continuando. Voltando, Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. Primeiro ponto muito importante aqui. Tiago não está com o propósito de resumir toda adoração a Deus. Então adorar a Deus é só caridade e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos lá, de uma maneira bem fácil. Aqui nesse texto, ele não fala que nós devemos ler a Bíblia, mas a gente sabe que isso agrada a Deus. Aqui ele não aborda que nós devemos nos reunir como igreja, mas isso agrada a Deus. Então, enfim, eu só dei esses dois exemplos para ilustrar que o propósito aqui do discípulo não é falar fechar, mas ele está falando de dois pontos que importam, que fazem parte de uma vida religiosa verdadeira: caridade e pureza. Mas não é só isso. Se você reduzir a tua fé, o seu cristianismo a isso, você está muito longe do reino de Deus. Mas agora, se você tem as outras coisas e não tem isso, você também está longe. Então nós temos que somos um ser completo. Então a caridade e a pureza de vida, elas estão também são partes importantes da nossa vida cristã. O que Tiago tem em mente aqui? Não precisa abrir. Se quiser abrir, Salmo 68:5, olha como no Antigo Testamento, há muitos anos atrás escrito, olha como Deus é visto, que legal. Tá? Eu só vou comentar só um versículo pontual. 68, versículo 5, Salmo 68. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Olha que interessante. Deus se identifica como pai dos órfãos e defensor das viúvas. Entenderam por que o discípulo está dando a ênfase desse cuidado com os necessitados? Porque é um cuidado que Deus tem. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8.
Se você quiser também abrir, não precisa, porque só um versículo eu vou ler já aqui, tá? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Gente, aqui é um outro ponto que dentro do cuidado social. A sua família, ela tem de ser prioridade na sua vida. Mas não é a prioridade que você anula o resto. Não, prioridade. Como que o seu filho te vê? Ah, meu pai cuida muito da igreja, mas ele não cuida da gente? Isso é errado. Fala assim, nossa, mas agora se você cuidar do seu filho e demonstrar para o seu filho como é bom e gostoso também cuidar das coisas da igreja, seu filho vai falar, nossa, eu me espelho no meu pai. Eu quero fazer assim também. Meu pai cuida de mim e meu pai me explica que ele aprendeu isso também lá na igreja. Que ser cristão envolve cuidar de nós, cuidar da igreja de Deus. Quer dizer, uma vida completa. Família, ela é muito importante. Não podemos negligenciar as nossas famílias. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Percebam que tem mais um especialmente aqui. No texto anterior, o especialmente era a própria família. Agora, especialmente, é a nossa família anexa. É a nossa família espiritual. Olha que rico. Nós devemos fazer caridade, tá? Mas especialmente a família da fé. Por quê? É sua família. São as pessoas mais próximas de você. É a pessoa que vai viver com você pelo resto da eternidade. Então, família da fé, mas não, como eu falei, olha que legal, o texto ele é muito didático, ele fala, devemos fazer o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. No anterior, e especialmente a sua família mais próxima. Aí aqui, para nossa reflexão, agora eu vou abrir para a segunda leva de perguntas e depois a gente fecha, tá bom, irmãos? Para a gente pensar, como com a minha boca eu posso edificar o próximo? Como? Com que ações e palavras? Esse é o nosso desafio. Como eu vou usar essa ferramenta poderosa para edificar a boca, o que eu escrevo, para edificação e não para outra coisa, não para outra finalidade. A crise é uma excelente oportunidade. As pessoas estão tristes e deprimidas. O índice de suicídio aumentou. Pessoas sem rumo. E nós? Irmão, mas para mim tá difícil também. Firma em Deus. Pede oração. A gente vai orar por você, meu irmão. Compartilha. Você tem uma família aqui também. Ah, mas eu tô sozinho nessa quarentena. Não, você não tá sozinho. Você tem uma família da fé. Se a sua família mais próxima não tá tão pertinho de você, ou se você já não tem mais os seus entes mais próximos, partiram, você tem essa família da fé, é sua família também, desfrute. A igreja é criada por Cristo também para isso, para ser essa grande família que uns amam e cuidam dos outros. Ora, liga pro irmão, chora no ouvido dele, pede oração. Vamos cuidar uns dos outros. Bom, aqui tem um comentário do irmão Bruno Jurras. As redes sociais em nossos dias faz parte do nosso relacionamento social. Por isso, não existem dois comportamentos. Teríamos que ter o mesmo comportamento, perfeito, presencial e na internet. Lembramos, gente, aqui é a unidade de alma e corpo. Mas às vezes a gente fala assim, não, alma e corpo é uma coisa só, tal. Mas assim, eu tenho duas personalidades. Eu sou o Flávio e tenho o meu nick. Meu nick é outra pessoa que não tem muito compromisso de falar a verdade, ou esse nick não tem muito compromisso de ser sério. Não, meus irmãos, de maneira alguma. Nós somos uma pessoa. Aquele mesmo cara que eu gosto, que eu dou um abraço, que eu tenho o maior respeito, é ele que eu tô lendo comentários, etc. Por isso que devemos ter esse cuidado. Eu sei que às vezes a gente compartilha alguma coisa, figurinha principalmente, né? Voa uma para o lado para a outra. Tentar também ter esse cuidado de às vezes não compartilhar uma coisa que vai machucar, magoar alguém. E só vou falar só uma coisa, não quero entrar no tema, mas gente, nós somos cidadãos do reino de Deus.
Não é um político A ou B que define a nosso cristianismo, por favor. Hein? Não é uma corrente ideológica política. Não é a direita, não é a esquerda, não é o centro, não é o norte, não é o sul. É os cidadãos do reino de Deus. E é isso que nos une. E esse é o elo indestrutível. Nada, nenhuma ideologia, filosofia política, filosofia secular pode chegar nem perto disso. Até porque, meus irmãos, tudo isso vai ficar e vai passar. Mas o que vai permanecer é a nossa cidadania celestial. A palavra de Deus abençoa vidas. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra é viva. Essa palavra, meus irmãos, é a palavra com a qual nós podemos, quando nós obedecemos, como Jesus falou, se nós obedecemos, meus irmãos, ela faz a transformação na nossa vida. Ela tem poder para isso. Mas também tem a nossa resposta. A resposta como discípulo de Jesus. A resposta que nós damos à palavra vai fazer toda a diferença de o quão nós somos realmente transformados e entendemos. Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que essa seja a nossa oração. Que que nós possamos meditar nesse texto e orar do fundo da alma nesse texto durante essa semana. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos a palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É gostoso estudar a palavra de Deus. Eu já mencionei em outros estudos que tem filósofos por aí que acham incrível estudar as cartas do apóstolo Paulo, porque realmente Paulo é uma pessoa de conhecimento notório, né? Tem até eu esqueci agora o autor que fala que hoje, se Paulo vivesse no nosso mundo, ele seria uma pessoa que seria aquele livre docente, né, que daria aula numa faculdade em Oxford, em mandarim, para um público de só catedrático, e o mesmo Paulo conseguiria falar para pessoas humildes e simples, de uma forma que para impactar corações. Então, quer dizer, é muito rico, é muito gostoso você estudar, mas não adianta só amar a palavra e não viver a palavra. Como João diz, que seja em ação e verdade. Que a nossa religião, que os nossos atos religiosos se transformem em ação e verdade. Mateus 5:14-16. Vocês, Jesus falando, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha que interessante, que vai ao encontro do que a gente está falando. A religião verdadeira é um estilo de vida. É quando a gente ouve, aprende aqui e põe em prática, e as pessoas vão olhar a nossa luz brilhando e vão querer ter interesse. Isso vai despertar interesse nessas pessoas, delas também caminharem conosco, se juntarem nessa caminhada maravilhosa com Cristo Jesus.